perguntas, suas dúvidas, lá no chat a Marise vai selecionar algumas coisas aqui para nós, e aí no final, a gente, se não for respondendo, com certeza vai, durante a apresentação do Cleverson, muitas dúvidas já vão sendo sanadas. Aquelas dúvidas que for mais complexas, que a gente achar que dá para perguntar para ele aí, a gente faz no final da apresentação dele, tá bom? Vai lá, Cleverson Valdevieso. É isso aí. Vamos lá, então. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Estava com saudade, Amaral. Voltar. Cleverson, eu vou te interromper aí. É o seguinte, para as pessoas que estão chegando agora, que ainda não conheciam o Cleverson, o Valdenir hoje é a maior autoridade de produção desse segmento a nível mundial. E hoje o Cleverson é a segunda pessoa que mais entende de produção das propriedades químicas, enfim, vocês vão entender aí. E o Cleverson é o gerente de produção do grupo Nippon Flex, está lá há muitos anos, e hoje para nós é uma honra, né, Samuel? A gente poder fazer esse tour pela indústria. Então você que está chegando agora, que não conhecia, você vai ter a oportunidade de tirar as dúvidas, de conhecer mais a parte técnica do nosso produto, as características dos nossos produtos, que serão ferramentas que vão te ajudar muito aí no dia a dia, na hora, no campo, na venda. Então era isso, Cleverson, só para ilustrar aqui, porque é muita gente nova, pessoas que ainda não te conheciam, e esse é o Cleverson. É isso aí, pode ficar à vontade. Me perdoa aí te interromper. Amaral, Cleverson. Não, hoje o Cleverson é meu professor agora, Amaral. Já fui ultrapassado faz tempo. Parabéns, Cleverson. Só, assim, é isso que o Amaral disse, né? Acabamos de sair ali de um treinamento agora com o pessoal também. E o que eu costumo sempre dizer, né? Estou na empresa aí há 19 anos, né? A Nippon Flex tem 22 anos, então eu com muito orgulho com muito prazer, pude fazer parte aí da grande maioria, né, 90 e tantos % da história da Nippon Flex. Então a gente faz isso aqui com prazer, uma satisfação, Amaral, estar mais uma vez aqui junto com vocês. E eu costumo sempre dizer, né, infelizmente não são todas as pessoas que têm a oportunidade de vir até a fábrica, conhecer a indústria, conhecer a nossa estrutura, né, conhecer os sócios da empresa. Então, esse trabalho aqui é bacana, é importante, né? Porque, infelizmente, o nosso produto aí fora, as pessoas não conhecem o que é um produto, né? A RS da Nippon Flex. Como é chamado aí fora de colchão magnético, as pessoas acham que é tudo a mesma coisa. Então, é importante entender o que a Nippon Flex tem de diferente, o que nós usamos de exclusividade, o que nós usamos de tecnologia, para que, no final da conversa aqui, vocês entendam o que o nosso produto é diferente em relação a tudo que vocês vê aí fora. Então, vamos passar aqui um institucional rapidamente da indústria, a estrutura da indústria, e depois nós vamos mostrar o passo a passo aqui da fabricação. Porque enquanto as grandes indústrias aí, ela não abre a porta para o cliente, para o fornecedor, para o distribuidor, que é o nosso caso, nós fazemos o contrário. Nós fazemos questão de mostrar o nosso produto. E nós não temos nada para esconder. Pelo contrário, nós queremos mostrar o que nós usamos de diferente em relação ao mercado aí fora. Ok? Eu vou colocar aqui, então, a apresentação. Todos estão vendo a apresentação? Sim? Então, vamos lá. Sim, estamos lá, Cleverson. Beleza. A Nippon Flex, ela é composta, né, por uma diretoria, governança. Nosso presidente é o Valdenir. Vocês têm o prazer de estar junto aqui. Daniel Bolognese é o presidente da Energy. E o irmão Gentil está no conselho administrativo. São os 3 sócios da Nippon Flex. Nippon Flex, né, o Valdenir contou a história lá, começou no ano 2000, através de uma iniciativa do Denir lá desde 1987. Começamos lá com
9 funcionários entre produção e administração. Hoje nós já temos mais de 30 mil parceiros de negócios, já estamos nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, em diversos países aqui da América do Sul. Temos mais de 44 mil metros de construção, temos mais de 150 mil metros de terreno, tudo sede própria da Nippon Flex, sem contar as 30 filiais que nós temos aí, que uma grande parte também já é sede própria. E o grupo Nippon Flex, ele é composto por 4 empresas. A própria Nippon Flex, onde nós temos lá a produção do sistema de dormir, das colchonetes, travesseiros e assim por diante. Toda a revenda da linha Energy e os materiais de apoio é feito dentro da Nippon Flex. Temos a nossa operadora de plano de negócios. Todas as certificações estão dentro da Nippon Flex. São a ISO 9000, 14000, o Inmetro, a Anvisa. Todas as marcas, patente, as comunicações estão dentro da Nippon Flex. A outra fábrica é a TopTech, onde lá nós fabricamos a maioria dos semi-elaborados, que são a espuma, rabatão, o EPS, o magneto, o FIR, o MFP, os travesseiros. Temos a transportadora, que é a Nippon Flex Log, onde faz todo o abastecimento das filiais. E temos a FINIP, que é o serviço financeiro da Nippon Flex. A Nippon Flex ela é composta por uma diretoria. O Jefferson Braz é o nosso diretor executivo. O Sérgio Tanaka é o nosso diretor financeiro. Nós temos aí 6 gerentes, que são Elias Milaré, o gerente dessas filiais todas aí, a Elias que coordena. Eu sou o responsável, então, pela produção da Nippon Flex. Feliciano é o gerente do PEN, que é o marketing da empresa. O Eduardo é o gerente de logística. O Márcio e o Rogério, ele era o gerente comercial da Energy, agora ele assumiu a parte de marketing de visual, né, de comunicação. E o Carlos é o gerente de TI e projetos. Né? Nós temos, como eu disse, 30 filiais estrategicamente distribuídas pelo Brasil, de forma que em qualquer local que tiver um distribuidor nosso, lá tem uma filial próxima. É claro que o distribuidor, se ele tiver um estoque, é muito importante isso na venda, ajuda, mas se o distribuidor ainda não teve a condição de ter o seu próprio estoque, nós temos o estoque para o distribuidor. Nós temos uma meta, um projeto, em qualquer lugar que tiver um distribuidor nosso, vender um produto de giro, em no máximo 48 horas o produto está na mão do distribuidor. Em raros lugares no Brasil isso ainda não acontece, mas em mais de 90% do Brasil isso já é perfeitamente possível. Como eu disse, temos a Nippon Flex Log, então temos aí uma frota aí há 21 anos transportando os nossos produtos através dos nossos próprios caminhões, abastecendo essas filiais aí constantemente. Iniciamos com a frota de bitrem agora há alguns anos, estamos indo para o 8º bitrem, né, e o mais recente é esse aqui pintado em rosa, em homenagem aí às Nippon Flexianas do Brasil, e a meta é contratar uma pilota, né, uma motorista mulher, para fazer o transporte com esse bitrem. Temos então a TopTech, que é uma empresa do grupo Nippon Flex. Como eu disse, lá nós fabricamos a maioria dos semi-elaborados que são inseridos nos ARS. Algumas imagens aqui. Certificações e acreditações. Nós somos certificados desde 2004 pela ISO 9001, que é a gestão de qualidade. Somos certificados desde 2007 pela 14001, que é a gestão ambiental, ou seja, nós fabricamos os nossos produtos agredindo o menos possível o meio ambiente. Somos certificados nessas duas gestões aí por um órgão internacional, que é o Bureau Veritas, ou seja, nós seguimos aí os padrões internacionais, tanto na gestão da ISO 9000, como na gestão da 14001. Nos Estados Unidos, nós temos algumas certificações, entre elas aqui a BBB, que é como se fosse um Inmetro, lá nos Estados Unidos. Temos a certificação de inflamabilidade, que é Open Flame Safe, ou seja, os nossos produtos fabricados nos Estados Unidos, eles não pegam fogo. E também lá nos Estados Unidos temos a certificação de emissão de radioatividade na parte dos controles de vibromassageador. Aqui no Brasil nós temos a certificação compulsória do Inmetro,
ou seja, todo fabricante de colchão de espuma tem que ter a certificação do Inmetro. Nós somos a primeira empresa do segmento a conquistar essa certificação, lá em 2013, e temos a autorização de funcionamento da Anvisa. Estamos habilitados pela Anvisa para fabricar produto para a saúde. As tecnologias exclusivas aqui da Nippon Flex, temos aí diversas, entre elas aqui o Rabatan, é uma tecnologia da Nippon Flex, é uma formulação exclusiva. O nosso Rabatan, ele é diferente de tudo que vocês já viram por aí, inclusive a marca Rabatan é patenteado pela Nippon Flex. Fabricamos os nossos próprios ímãs para manter o padrão de qualidade. A tecnologia do Fear Power, que vem direto do Japão, e do Fear NG, que é fabricado dentro da Nippon Flex, a exclusividade. Sistema Relax, que é o nosso vibromassageador, é patenteado pela Nippon Flex, é um projeto nosso. O MFP, que é a junção do imã com o Fear, é um projeto da Nippon Flex, exclusividade nosso. A energia do BioPower também é um projeto patenteado pela Nippon Flex. Densidade progressiva, nós desenvolvemos nos nossos aparelhos, todos eles têm esse sistema de densidade progressiva. O nosso EPS, ele foi feito para a Nippon Flex, é um EPS diferenciado, perfurado, moldado, exclusivo da Nippon Flex. Os tecidos antiácaros e antifungo dos nossos tecidos. E, por fim, a gravidade zero. Então, são todas aí as tecnologias de exclusividade que usamos nos nossos aparelhos. Temos a Nippon Flex Hold Internacional, que ela é composta aí pelo Daniel Bolognese, que é o nosso presidente, Valdenir, que é o presidente da Nippon Flex e vice-presidente da Hold, João Rodrigues é o diretor de marketing, Neurivaldo Amaral é o diretor comercial, Jefferson é o diretor de operações administrativas e o Sérgio Tanaka é o diretor financeiro da Hold Internacional. A Hold Internacional ela é composta aí por diversas empresas, entre elas aí nos Estados Unidos nós temos a fábrica lá em Atlanta, depois na Bolívia também temos uma outra indústria, no Paraguai temos uma outra indústria, e na Europa uma outra indústria. Além disso, tem uma filial no Peru, no México e no Japão. Então, todas essas empresas aí fazem parte do grupo da Hold, além, aqui a imagem de alguma delas. E a E-Energy também faz parte da Hold. Entramos, então, agora na linha de produção. Isso aqui chama verticalização de produção. Eu costumo dizer que enquanto a grande maioria das empresas terceiriza processo, se nós pegarmos, por exemplo, uma fábrica de automóvel, ela não fabrica nada, ela só monta. Ou seja, ela compra motor de um lugar, compra estofado de outros e assim por diante, e só monta tudo isso. Nós fazemos exatamente o contrário, nós trazemos tudo para dentro da Nippon Flex. Hoje, a grande maioria dos produtos que vai dentro do nosso ARS é desenvolvido pela Nippon Flex ou é feito dentro da Nippon Flex. Por quê? Porque nós damos 15 anos de garantia do nosso produto. E para dar 15 anos de garantia, nós precisamos saber exatamente o que vai lá dentro. Então, temos a rastreabilidade completa dos aparelhos, através daquele número de lote que vocês vê lá na etiqueta do produto, nós conseguimos chegar lá no dia que foi fabricado o bloco de espuma, qual foi o funcionário que fez aquele bloco, qual a temperatura ambiente que estava naquele dia, e assim por diante. Então, cada pecinha que vai dentro do aparelho tem a rastreabilidade completa. Aqui é a nossa unidade do Aptec, onde, como eu já disse, nós fabricamos lá espuma, que é o poliuretano, o Rabatan, o magneto, o Fear NG, o MFP, o poliestireno, que é o EPS, o travesseiro de viscoelástica e toda a parte de laminação. As pessoas acham, a maioria das pessoas acham que espuma é todas iguais, né? A maioria das pessoas acham assim. E o cliente, menos ainda, né? O cliente não tem nem noção de como é que se fabrica uma espuma, o que é uma espuma de qualidade em relação às espumas de loja. Então, uma espuma ela é feita aí, basicamente de 5 produtos, que é água, TDI, poliol, amina, estanho. A grande maioria das suas espumas é feita somente com esses produtos. Só que para você dar o recheio do bolo aí, para que a tua espuma tenha mais qualidade,
é preciso colocar mais alguns elementos aí, que são os aditivos, que são os copolímeros, que a maioria das indústrias não colocam, porque são produtos caros, colocados em pequenas quantidades. Como é que eu sei a densidade de uma espuma? Eu corto lá 1 metro cúbico, peso, se deu lá 20 quilos é uma D20, se deu 30 quilos lá é uma D30. No Brasil existe uma prática muito comum chamada cargas. O que é isso? Na hora das pessoas fazer a formulação da espuma, elas colocam alguns minerais, como pó de gesso, pó de mármore, pó de pedra. Isso tudo para quê? Para dar peso na espuma. Só que essa é uma espuma mascarada. É uma espuma que não vai ter nenhuma qualidade. É uma espuma que, com o tempo muito rápido, ela vai se alterar, assim, teu estágio ali inicial. A espuma tem diversas coisas a ser analisada. Entre elas, a fadiga, o conforto, o rasgo, a indentação, o suporte. Mas tem uma palavra chamada resiliência. O que é resiliência? É força de reação. Se eu apertar um bloco de espuma como esse que vocês estão vendo aí, uma D20, por exemplo, com toda a minha força, ela vai me empurrar com uma determinada força. Se eu apertar uma D50, por exemplo, com toda a minha força, ela vai me empurrar com uma força muito maior. Quanto maior a densidade da espuma, mais forte é essa molinha que tem dentro da espuma, chamado de resiliência. Quando você não usa os produtos adequados para fabricar uma espuma, ou usa os copolímeros, muito rapidamente você perde essa resiliência dessa espuma. Eu vou mostrar como é que se fabrica uma espuma, para vocês entenderem melhor o que eu estou passando aqui. Eu vou colocar o vídeo aqui, vocês só me dão ok se esse vídeo está rodando para todo mundo aí, por favor. Está ok? Sim, tá ok. Só tá sem som, Cleber. Não, o som não tem mesmo, tá? É só o vídeo mesmo. Então, Tá, você beleza, tá aqui, rodando. startou a fabricação, tudo isso aqui é computadorizado, essa máquina de espumação é uma das mais modernas, e os produtos químicos, eles começam a ser batidos nesse grande misturador que vocês estão vendo aí. Esse misturador, automaticamente, ele vai entrando dentro desse grande caixote aqui, até então, o que está sendo batido aqui está na temperatura do dia ambiente. No último momento, se coloca aqui dentro o reagente químico, chamado de TDI. A partir do momento que se colocou o TDI aqui, inicia-se aqui uma reação química imediata. Olha lá. Essa reação química ela é quente e ela é gasosa. Ou seja, esse líquido ele começa a esquentar até chegar a um ponto que começa a formar bolhas de gases dentro dessa composição química. E à medida que vai formando essas bolhas de gases, essa espuma ela vai crescendo como se cresce um bolo. Dentro aí de 4, 5 minutos, dependendo da densidade da espuma, ela forma um bloco ali de 1 metro, 1,10 m de altura. Olha aí o processo de crescimento. Nós chamamos de cremação. Depois que esse bloco ele está pronto, tira-se aí de dentro desse caixote aí, e ele vai para uma ala onde fica ali curando por pelo menos 48 horas, para depois ser utilizado. Então, quem é que faz essa função amortecedor que eu disse para vocês da resiliência? É justamente as bolinhas de gás que vão lá dentro da espuma. Só que quando você não usa os equipamentos corretos para fabricar uma espuma, os copolímeros que eu disse lá, ou usa carga para se fabricar espuma, à medida que você vai dormindo nessa espuma, essas bolinhas de gás vão estourando. Chega lá um percentual de bolinha estourada que quando você deita na espuma, ela não tem mais a função amortecedor. É uma espuma que está morta. Por isso, quando você vai comprar um colchão de loja, o vendedor diz para você dormir 3 meses de um lado, vira o produto 3 meses do outro e assim por diante. Como o nosso produto ele é uniface, ou seja, dorme-se 15 anos na mesma posição, então vocês imaginam como é a nossa espuma. Então, o que nós garantimos que a nossa espuma é a melhor espuma que se tem no mercado. Essas espumas... Pode falar. Só falando dessa questão de dormir do mesmo lado sempre, não precisar ficar virando o colchão, né? Igual essas outras empresas pedem, né?
essas empresas de colchão convencional pedem para a pessoa ficar virando de lado o produto, né? Por isso que a qualidade da espuma que vai dentro dos nossos ARS é muito superior, né? Não, exatamente, porque assim, quando você vai comprar no colchão de loja, o vendedor diz que você tem que dormir 3 meses de um lado, depois dormir 3 meses do outro, depois vira ele de ponta cabeça e assim por diante. Ou seja, ele está esticando a vida útil da espuma em pelo menos 4 vezes. Porque se você dormir sempre na mesma posição, a espuma com 6 meses já estourou todas as bolinhas ali, já virou uma canoa. Como o nosso produto ele é uniface, né, tem uma setinha lá, esse lado para cima, você dorme 15 anos na mesma posição. É exatamente isso. E assim, então quer dizer, um produto aí que com 2 anos já está deformado, que normalmente esses colchões de loja, com 2 anos já tem um buraco da pessoa lá, é uma espuma de baixíssima qualidade, né? De extrema baixa qualidade, né? É o que eu disse, a espuma, as pessoas, a maioria, fazem ela ali dos 5 produtos padrão. Não usa os aditivos copolímeros, que é o recheio do bolo. Ou, pior que isso, a grande maioria usa carga na espuma. Pode gesso, pode mármore, só para dar peso. E assim, existe a norma do Inmetro, que lá na norma do Inmetro diz que você tem que fazer ali a avaliação, né, no laboratório, o ensaio dessas espumas. Nós somos a única fábrica do segmento a ter o nosso próprio laboratório. Vou mostrar alguns testes aqui para vocês entenderem. Então, toda a espuma que nós utilizamos lá na fabricação, ela é validada através dos nossos ensaios. Ó, esse teste aqui chama teste de cinzas. Você pega um pedacinho de espuma, coloca num recipiente aqui de porcelana, pré-aquece ele no maçarico aqui, e leva isso num forno aqui a 550 graus de temperatura. E aí essa espuma ela vai ser incinerada, e vai sobrar ali uma quantidade de pó. Quando você usa lá os minerais, pó de gesso, pó de mármore e assim por diante, quando você incinera aqui, isso não dissolve, vai ficar esse pó aí. Então, se sobrar mais do que 1% de pó, foi porque você usou cargas. Então, automaticamente está reprovada a tua espuma. O próximo teste é esse aqui, ó, de conforto. Aqui a máquina vai apertando a espuma e vai jogando no gráfico ali o conforto dela. Então, se eu fizer lá 10.000 ARS, todos eles vão estar iguaizinhos de conforto. Não tem nenhuma chance de um produto estar mais duro ou mais mole, sendo do mesmo modelo. Então, as espumas ela é validada aqui nesse teste. Esse próximo teste aqui, ó, você pega uma espuma de 50 centímetros e aperta ela em 90% do aperto dela, ó. Ela fica com 5 centímetros, extremamente apertado, ó, tá até parafusado aqui. E leva isso aqui numa estufa, a 70 graus de temperatura, bem quente, 5% de umidade, bem seco, e fica aí por 22 horas aí dentro. E aí todas aquelas bolinhas de gás que eu disse para vocês, que eram para estourar, já estoura nesse teste. E aí você mede a espuma antes e depois, e aí tem lá um permitido pelo Inmetro, lá um percentual de permissão. Passou daquilo lá, está reprovado. Aí o Valdenir, aí o povo, o Cleves, o povo ainda quer falar que é concorrente nosso, rapaz. Olha a qualidade da estrutura ortopédica dos nossos produtos, sem falar nas energias. A gente está falando das características das espumas. O Cleverson falou que é a única do segmento a nível mundial que tem um laboratório próprio. Temos o nosso próprio laboratório. E olha esse teste aqui, que interessante. Aqui, ó, esse pistão... Só para vacinar o povo que está perguntando se esse vídeo vai ficar salvo. Gente, isso aí é interessante, nós distribuidores sabermos as características, a qualidade do produto. Mas se você for fazer uma demonstração para o seu cliente, igual o Cleverson está fazendo aí, ó, a gente não vende, nós não vendemos o colchão, a gente vende as tecnologias que vai em cima. Mas é importantíssimo nós termos a confiança de saber da qualidade dos nossos produtos. Desculpa aí, Cleverson. Não, é exatamente isso, Samuel. Nós não estamos aqui querendo que você chegue na casa do cliente e vai ensinar como é que fazer o produto, não é assim que vai vender. Isso aqui é para dar mais segurança para os nossos distribuidores, né? E olha esse teste aqui que interessante. Esse pistão aqui, ó, ele tem 30 quilos de pressão.
e ele bate aqui para simular a garantia do produto. A cada 10 mil batidas, simula-se 1 ano de garantia. Como nós temos 15 anos de garantia, nós batemos aqui por 150 mil vezes. Isso demora 4 dias e meio, dia e noite batendo ali com 30 quilos de peso. E aí depois você mede a espuma, o tanto que ela deformou. Então, não é porque o produto tem Inmetro que é tudo a mesma coisa. Lá na etiqueta do Inmetro está escrito desempenho. O que é desempenho? O Inmetro ele vai avaliar o teu produto em cima daquilo que você está falando que ele é. Então, esses colchões de loja aí que a pessoa dá 1 ano de garantia ou 2, o Inmetro vai avaliar para ver se aguenta 1 ano. Diferente, completamente diferente do nosso que é 15 anos. Então, os testes é feito para ver se aguenta pelo menos os 15 anos, né? E olha aí, então, como é que funciona. Certo, Samuel? Então, depois da espuma validada, segue aqui para a fabricação. A espuma está liberada para ser utilizada na fabricação. Fabricamos o nosso próprio imã também. Para quê? Para dar qualidade, dar padrão de qualidade no nosso produto. O nosso imã, ele é feito à base de ferrite de bário, é o material principal aí que vai nele, claro, tem todo um segredo industrial por trás disso. Ele é um pozinho extremamente fino, que ele desce por esses condutores. Isso daqui é uma máquina, que é a mesma máquina que faz comprimidos de remédio. Então, esse pozinho, ele entra dentro de um moldezinho aqui, dessa forma aqui, ó. E aqui ele recebe uma pancada de 7.000 quilos. Ele está sendo prensado aqui a 7.000 quilos e já vai soltando as pastilhas ali prensadas. Ó. Depois de prensada essa pastilha, ela entra dentro de um forno aqui onde ela é fundida a 1.300 graus de temperatura. Fica em torno de 15 horas sendo fundida ali. Mas até então uma pastilha normal, ela não tem nenhuma função. Cada pastilha dessa, por fim, entra dentro dessa máquina aqui, que é uma máquina de magnetização. E ali ela recebe um choque em torno de 350 volts. E a partir desse choque, ela passa a ter a polaridade norte, sul, passa a grudar de um lado e passa a repelir de outro. Aqui as pastilhas prontas. Nós temos uma capacidade aí de um pouco mais de 100.000 pastilhas dessa por dia. Cleverson, eu queria falar um pouquinho, Amaral, das pastilhas de magnetos. O que acontece? A pastilha, para ela fazer um efeito benéfico no nosso organismo, ela tem que ser no lado norte, que foi o que o Cleverson acabou de explicar. E, de repente, é claro que ela vai de forma paulatina, trazendo os benefícios do nosso organismo. Agora, se você coloca lá do sul, ela pode ter uma ação até mais rápida, só que depois ela é maléfica. Então, tem pessoas aí no mercado que não tem nem noção disso, pegam uns magnetos aí lá do sul, a maioria não tem nem serventia para nada, e coloca lá do sul, e isso traz efeito maléfico no organismo das pessoas. Então, o que o Cleverson está explicando para vocês que ainda não sabiam, para vocês que estão chegando agora, é a responsabilidade, tudo passa por um critério técnico, científico, que foi estudado e que não pode ser diferente disso. Exatamente, Amaral. E uma das coisas que fez nós fabricarmos o nosso próprio magneto foi isso. Antigamente nós comprávamos o magneto do mercado, mas para manter esse padrão de qualidade, mais de 700 graus, 750 graus para cima, então nós optamos por fabricar o nosso próprio magneto. São raras as fábricas no Brasil que conseguem fabricar um magneto. Cleverson, é uma pergunta até engraçada, mas eu acho que é bom a gente perguntar aqui, porque o pessoal tem medo, talvez algum cliente ou outro, de usar o nosso produto enquanto está chovendo, com trovão, essas coisas. Pode dar uma explicação? Pode usar, não, ele não tem nenhuma chance de atrair raio, não, no magneto, nenhuma chance. Mas, Cono, não sei se o Cono está presente também? O Cono ontem esteve em Fortaleza e o voo dele foi bem agora, no horário do treinamento. Mas assim, gente, vocês imaginam aí, uma empresa que tem Inmetro, que tem ISO 9001, ISO 14001,
Anvisa. Vocês podem falar para seus clientes que não tem risco nenhum, que tem os órgãos competentes que fiscalizam esse tipo de coisa. Mesma coisa você está usando um telefone celular numa chuva. Você não vai atrair raio porque você está usando um telefone, né? Não, exatamente. Nós estamos, como o Denir disse já, né? O Samuel está dizendo, Nippon Flex, ela sempre usa o que tem de melhor no mercado e busca sempre as melhores tecnologias. Só para ilustrar aqui para vocês entenderem, existe as certificações compulsórias, que é a exigência do governo, por exemplo, Inmetro é uma delas, e existem as certificações que o próprio fabricante busca para ter maior qualidade e comprovação daquilo que ele tem. Por exemplo, a ISO 9000 e a 14000 são certificações que nós temos por opção da Nippon Flex. Né? E agora nós estamos praticamente pronto uma nova certificação do vibromassageador. Isso é inusitado. Não existe nenhuma empresa no Brasil, não importa de que segmento, que tenha certificação na parte eletrônica. Para vocês terem ideia, o OCP, que é o órgão certificador, que está fazendo essa certificação, para eles também é novidade. Então, junto nós estamos trabalhando com esse próprio órgão certificador, está 90% pronto, e daqui a pouco nós vamos ter a certificação na parte eletrônica do nosso vibromassageador, em questão de segurança. Justamente isso daí, pegar fogo, raio, esse tipo de coisa. Seguindo, então, o próximo produto aqui que faz parte do magneto é o MFP, que é uma junção do imã com o FIR Power, incorporado o FIR na formulação do magneto. É claro que não é tão simples assim, né? Teve todo um estudo em cima disso. E para diferenciar essa pastilha do imã, nós pintamos ela aqui com uma cor automotivo, em bronze, que é dessa forma aqui. Próxima pastilha que nós fabricamos é do FIR-NG, né, aqui começou lá em 2013, mais ou menos, quando, através do Dr. Toshio Komuro, que ele nos apresentou essa nova energia, né, que nós demos o nome aqui de FIR, é um pó. Então, a princípio, a grande dificuldade aí foi convencer o Dr. Toshio Komuro a nos fazer em forma de pastilha, né, o brasileiro, ele é visual, ele quer ver ali a pastilha, né, mas, então, o Dr. Toshio Komuro manda esse pó lá para a Sony, impregna esse pó na porcelana, e vem a pastilha direto de lá, pronta, que nós demos o nome aqui de FIR Biocerâmica, que é o pó de FIR impregnado. Sim, quando pode você fala Sony, é a empresa Sony, né? Isso, então nós podemos a empresa Sony, que é essa que todo mundo conhece. Então nós podemos falar para o cliente que as pastilhas de biocerâmica são fabricadas, de certo modo, pela Sony. Sim, exatamente. Ela é fundida lá dentro da Sony, em torno de 1.800 graus, essas pastilhas são fundidas. Então, o Dr. Toshio Komuro manda esse pó para a Sony, e a Sony impregna esse pó na porcelana. E vem direto para o Brasil a pastilha pronta, nós demos o nome aqui de FIR Biocerâmica. Na época, o nosso aparelho de 1,38, ele tinha lá 192 pastilhas do infravermelho que nós já usávamos desde o começo da Nippon Flex. Nós já usamos a pastilha original de infravermelho longo, demos o nome de Firehead. Então, na época, nós tiramos 48 pastilhas de Firehead e colocamos 48 do FIR. E aí a evolução foi muito grande na qualidade de vida das pessoas. E os distribuidores começaram a pedir para que fosse 100% o aparelho de FIR. E aí estudamos a possibilidade, é uma pastilha cara, caríssima. Então nós conseguimos depois importar esse pó do Dr. Toshio Komuro, sim? E estamos impregnando esse pó aqui dentro da Nippon Flex no polipropileno. Dessa forma que eu vou mostrar aqui. Que é uma simulação, claro, né? Mas esse é o pó de FIR, ó. Então, para fazer um lote de pastilha, você coloca ali uma quantidade de pó de FIR. Esse é o polipropileno granulado. Então, é feito aqui uma homogeneização disso tudo. É feita essa homogeneização. Depois de homogeneizado, então, esse pó, ele entra por um condutor,
entra dentro de uma injetora, que ele vai esquentado até virar líquido, e aí ele é impresso aqui, ó, em um molde, onde sai uma injeção aí de 100 pastilhas cada vez, que é esse aqui, ó. É uma arvorezinha com 100 pastilhas de cada vez. Olha lá, ó. E aí você vai destacar aqui as pastilhas que saiu em cada injeção aí, ó. Tá aqui as pastilhas, nossa capacidade aí é em torno de 80 mil pastilhas dessa daí, mais ou menos, por dia. E a partir daí, então, o nosso produto passou a ser 100% de FIR. Então, usamos um percentual de FIR cerâmica e a grande maioria de FIR NG. Qual que é a diferença entre uma pastilha e outra? O pó é exatamente o mesmo. O pó de FIR é impregnado na cerâmica lá no Japão e já vem pronto. O mesmo pó de FIR é impregnado no polipropileno aqui dentro da Nippon Flex. Depois nós temos o nosso Rabatan, que, como eu disse, já é um grande diferencial, desde a formulação do Rabatan, a quantidade de química que é impregnada nesse Rabatan, a qualidade da espuma e assim por diante. Então, o Rabatan, ele começa, claro, por uma espuma. Então, essa máquina aqui, nós começamos em 2016, a automação industrial da Nippon Flex. Começamos a automatizar a nossa fábrica, tudo aquilo que foi possível automatizar, nós já automatizamos, gastamos aí mais de 50 milhões de investimento na parte industrial. E essa é uma dessas máquinas, essa máquina ela custa 90 mil dólares, né, mais de 500 mil reais, e ela só serve para laminar. Então, você digita ali o tamanho do bloco, ó, e ela vai fazer a laminação do bloco toda sozinha. O funcionário coloca o bloco de espuma ali, e ela faz toda a parte de laminação. Com uma precisão de milímetros ali no corte. Depois, então, de laminado, vem a parte de perfilação. Então, aqui, aquela lâmina que acabou de ser laminada lá, você coloca ela nessa máquina, e ela vai ser 100% apertada aqui, ó, por 2 rolos. Um rolo em cima e um rolo embaixo. E no momento que essa espuma ela é apertada, tem uma lâmina que corta ela exatamente no meio. E por que que ela faz o efeito perfilado? Porque os rolos aqui são cheios de pontinhas, ó. Se esse rolo fosse liso, essa espuma sairia lisa do outro lado. Então, olha lá o processo de corte, ó. Sai lá 2 lâminas de perfilado, essas lâminas se encaixam ali perfeitamente. Depois vem a parte de impregnação. Aqui nós gastamos na época, só dos equipamentos, mais de 3 milhões e meio. Depois foi gastando, porque esses equipamentos são inusitados, foram desenvolvidos exclusivamente para Nippon Flex, né? Hoje seria aí mais de 5, 6 milhões com certeza. Então, o Rabatan, antigamente nós fazíamos ele dessa forma que eu vou dizer, e os outros aí que se propõem a fazer o Rabatan também faz assim até hoje. Você pega aquele perfilado de espuma, impregna ele num coxo chamado de calandra. Então, ali é inserido em torno no nosso caso, 6 a 7 quilos de química, e esse Rabatan todo encharcado com essa química, ele vai para um sol, fica lá 5, 6 horas secando, e depois de seco, esse Rabatan vai num forno ali, onde ele é vulcanizado, em torno de 40 minutos, 1 hora, esses Rabatans. Então, assim era o processo de fabricação, ou seja, demora praticamente o dia inteiro para fazer um lote de Rabatan. E na época da chuva, não dá para fazer Rabatan porque ele precisa secar no sol. Então, para a Nippon Flex foi desenvolvido esses 2 equipamentos que funcionam assim, ó. Esse perfilado de espuma, ele entra dentro nessa esteira. Existe uma pinça aqui, ó, que vai prensar essa espuma, vai levar ela dentro lá dos produtos químicos, vai impregnar ali todo o produto químico. Depois se retira o excesso, ele sai aqui em cima já totalmente encharcado, não precisa mais ir para o sol,
e aí ele entra dentro de um forno onde ele anda 60 metros dentro desse forno, e 18 minutos depois, esse rabatã que entrou aqui, ele sai lá do outro lado prontinho. Claro que ele demora 18 minutos do início ao fim, mas a cada 40 segundos aqui, ó, sai um rabatã atrás do outro. Então, aquilo que nós demorávamos o dia inteiro para fazer, hoje nós fazemos com 18 a 20 minutos. Mais de 3.000 rabatãs aí no dia, se for preciso. Depois do rabatã pronto, ele vem para a parte de aplicação de pastilhas. Hoje nós usamos uma cola que ela não agride o meio ambiente, que ela não tem solvente, que ela não tem cheiro. Então, antigamente, no nosso certificado de garantia, estava escrito lá, deixar o produto no local arejado por 1 dia, 2 dias, para sair aquele cheiro fortíssimo de cola. Hoje, nosso produto não tem mais cola, não é cheiro. Olha como é que ele é feito. Essa cola, ela é em bastão, ela é aquecida aqui em torno de 140, 150 graus, se torna líquida, ela é aplicada aqui líquida, quente, em torno de 1 minuto mais ou menos ela se solidifica. Então você aplica cola, na sequência aplica os magnetos. Como ela se solidifica muito rápido, você tem que passar em 2 etapas a cola. Então aí na sequência aplica novamente a cola e aplica os infravermelhos. Então esse aqui é um processo de aplicação de pastilhas. Aqui está o nosso estoque aqui de infravermelho, de rabatã já pronto, para as pastilhas. Aqui é a nossa fábrica de EPS, né, poliestireno, mais conhecido aí como isopor. Na verdade, isopor é uma marca, né, é igual chamar palha de aço de Bombril, né. Então, o EPS, antigamente, né, quando veio os primeiros produtos lá para o Brasil, ele era de madeira, era uma caixa como se fosse uma colmeia de papelão ou madeira, assim por diante, e as coisas evoluíram, né? O produto era extremamente pesado, extremamente duro, né? Então as coisas evoluíram, passou a usar o EPS, e ele tem 2 funções. A primeira é deixar o produto muito mais leve, e a segunda é ser isotérmico, ou seja, ele mantém a temperatura do produto mais agradável. É uma das coisas que induz a atingir o sono REM. Mas o EPS ele pode ser feito de 2 formas. Quando a gente fala aqui em isopor, EPS, dá até uma impressão ruim, né? Dá a impressão que nós estamos falando aqui de caixa de geladeira ou caixa de televisão. Mas não tem nada a ver com isso. Na verdade, hoje é possível fazer até asfalto com EPS, de tão rígido, de tão firme que é possível fazer um EPS. E claro, é possível também fazer uma caixa de geladeira, que é um EPS de baixa qualidade. Então, o nosso EPS ele é desenvolvido para o nosso segmento. E antigamente, nós usávamos o EPS em bloco. Da maneira que faz um bloco de espuma, aqueles blocos grandes que vocês viram, faz um bloco de EPS. E depois você tem que fatiar, laminar esse EPS do tamanho que vai ser utilizado nos ARS. Mas quando você lamina esse EPS, você está cortando as moléculas desse EPS, você está enfraquecendo ele. Então, na época, nós tínhamos que pegar esse EPS e colocar uma placa de celulose em cima e outra embaixo ali, que era o famoso celulose resinado naval, que ele tinha a função de proteger esse EPS, não deixar ele quebrar. E aí nós fomos buscando novas tecnologias, até que uma fábrica italiana desenvolveu essa máquina que vocês estão vendo aí, que ele é feito o EPS é feito em molde. Então, do jeito que vocês estão vendo ali, sai a lâmina de EPS do tamanho exato que você vai usar em todos os modelos aí, tamanhos, espessuras e assim por diante. Com isso, você não precisa mais laminar ele, ou seja, ele fica do tamanho real. O nosso EPS, que tinha em torno aí de 8 a 10 de densidade, hoje ele tem 16, ou seja, praticamente o dobro de rigidez, de firmeza. Com isso, nós tiramos as placas de celulose. Hoje, o nosso EPS ele vai puro dentro do aparelho e ele tem ali resistência suficiente para não deixar quebrar. Então, vou mostrar para vocês como é que se faz aqui um EPS. Cleverson, antes de você mostrar, Pode falar. Amaral, é importante porque tem pessoa que acha que o isopor é esse isoporzinho que vem aí, que todo mundo vê frágil. É interessante, se der para você fazer uma explicação do que é o EPS, o que é o isopor.
que hoje se usa, para ter uma noção, para laje de prédio. Ele é tão forte quase como um ferro. Eu queria que você explicasse isso aí. Então, exatamente isso, Amaral. Quando a gente fala, foi o que eu disse, né? Quando a gente fala em isopor, né, que é um nome comercial, na verdade, o nome é EPS, dá a impressão que nós estamos falando de caixa de geladeira aqui, ou de caixa de televisão. Tem nada a ver com isso. É como eu disse, o EPS hoje é possível até fazer asfalto de tão duro, mais do que laje, né? Laje já se usa em parede, mas hoje é possível até fazer asfalto. Então, e também, como eu disse, é possível fazer um EPS de baixa qualidade, de caixa de geladeira. Então, o nosso EPS, ele foi desenvolvido para o nosso segmento. E é isso. Além disso, Amaral, nós evoluímos o nosso EPS. Nós usávamos um EPS feito em caixote, lá que você tinha que cortar ele, e quando você corta, você está enfraquecendo ele, e aí nós tínhamos que usar lá as placas de celulose para proteger, não deixar quebrar. Hoje, esse moldado aqui que nós estamos mostrando, que ele é feito já a placa do EPS do tamanho certinho, que se vai usar em cada modelo de ARS, ele não precisa ser cortado, ele já sai prontinho. Então, o nosso EPS, que tinha em torno aí de 8 a 10 de densidade, de resistência, ele passou a ter 16, quase o dobro de resistência. Com isso, nós tiramos a placa de celulose. Hoje, o nosso EPS é tão rígido, tão firme, que você pode pular em cima dele ali, que ele é extremamente resistente. Então, ele é feito dessa forma aqui, ó. É uma bolinha do tamanho de um grão de açúcar, ó, é extremamente pequenininha. Essa bolinha, ela vai subir aqui por um condutor, ó, entra dentro desse funil aqui, cai aqui dentro de uma panela de pressão enorme. Essa panela de pressão, ela é a vapor. Então, ela vai criar uma pressão até essa bolinha explodir, olha lá. Ela aumenta 50 vezes de tamanho. Sai ali no grãozinho de açúcar e vira aquelas bolinhas de EPS que vocês conhecem. Isso tudo é feito a vapor, então ele precisa de 5 a 6 horas aqui dentro de um silo para tirar a umidade. Essa máquina ela é totalmente automática. Tudo isso que eu estou dizendo, ela vai acontecendo sozinha, até essas bolinhas chegar aqui dentro desse molde, ó. Então, você enche esse molde de bolinha, dentro de cada bolinha dessa tem um gás, chamado gás pentano, e esse gás aí, ele enche essas bolinhas. Quando você enche o molde de bolinha e injeta vapor aqui dentro, essas bolinhas vão crescer. E como o molde está cheio de bolinha e você faz ela crescer, as bolinhas, elas se compactam. Ela gruda uma na outra por compactação. Então, uma placa de EPS é um monte de bolinha ali grudadinha uma na outra. Depois que acontece isso que eu acabei de falar, a própria placa de EPS aqui, a própria tampa aqui do molde, ela vai subir ali ó, automaticamente. Uma peça aqui da máquina chamada ventosa, ela vai entrar lá dentro do molde, por sucção, ela vai sugar ali a peça, ó. Tira essa placa de EPS. Olha lá, a placa já sai do tamanho prontinho para cada modelo de produto, ó. Então, além dela ser extremamente leve, além dela ser isotérmica, para manter a temperatura do produto, além dela ser muito mais resistente do que na versão anterior, o outro grande diferencial é esse aqui, ó. Só é possível perfurar o EPS fazendo ele em molde. Então, nós somos a única indústria do mundo que consegue dar uma ventilação de 100% no nosso aparelho. As demais não têm essa ventilação. Porque vem ali na espuma, bateu no EPS e parou a ventilação ali. O nosso não, ele é todo perfurado, então nós temos uma ventilação completa nos nossos aparelhos. Nossos travesseiros injetados aqui, que é a famosa espuma da NASA, que o nome, na verdade, é viscoelástica. Então, temos o modelo EcoPillow, temos o modelo Viscoflex, e eles são injetados dessa forma, ó. Injeta ali, ó, dentro de um molde. A reação química, ela é imediata. Começou a crescer, ó. Fecha esse molde ali, ele vai ficar 5 minutos fechados para ele ganhar a forma do travesseiro. Depois de 5 minutos, ele sai dali, vai para um estaleiro, onde ele fica ali 72 horas curando. Olha lá, depois de 72 horas, ele está pronto para ser aplicado as pastilhas e
fazer a parte de acabamento ali e costura. Os outros modelos é o Sleep Cool. Sleep Cool, ele tem um lado aqui que ele é rabatã, tem o outro lado que ele é viscoelástico. Ele é todo perfurado para dar ventilação também, ó. Aqui é uma vista de perfil, então ele pode ser utilizado tanto do lado do rabatã, quanto do lado de viscoelástico. E o outro diferencial dele, que ele tem as camadas aqui também toda perfurada, então ele pode ir de 8 a 18 de altura, né? Para qualquer largura de ombro, ele se encaixa. Os modelos mais simples é o Soft, que ele é um perfilado de espuma, com as pastilhas de infravermelho, de magnetos normalmente. E o outro modelo é o Cerâmica, esse tem o tratamento do rabatã completo, além de ter 4 placas de cerâmica aqui, ó, que tem a função de não deixar aquecer o travesseiro também. Então, nós vimos agora tudo que é fabricado lá na unidade TopTech, foi o que nós vimos até agora. Essa outra unidade aqui é onde é fabricado, é montado os aparelhos, a parte de tecido e vibromassageador é feito desse lado aqui. Nosso vibromassageador, ele é uma tecnologia própria, patenteado pela Nippon Flex. Olha como é feito um controle. Então, você joga ali no computador a composição de componente, entra a plaquinha virgem aqui, ó. Essa plaquinha verde, ela entra ali sem nenhum componente. O robozinho vai pegar essas plaquinhas, os componentes, e vai soldar ali com estanho em cada plaquinha. Ou seja, qualidade total, né? Sempre a mesma quantidade de estanho, as pecinhas são sempre iguais. Então, nós temos uma capacidade em torno de 3.000 placas dessa daí por dia. Aqui a parte de tecido. Nós compramos o tecido cru, né, que nós chamamos, e colocamos ali um bordado embaixo desse tecido, uma fibra de 1,5 cm, mais ou menos, nós chamamos de matelacê. Qual é a função dessa fibra? Deixar ali um pouco mais confortável o tecido. Claro que não dá para colocar lá 5, 6 centímetros de conforto, senão nós vamos perder a automassagem do rabatã, que é extremamente importante. Então, na época, lá atrás, nós pegávamos esse tecido, mandávamos para fora da Nippon Flex, onde fazia esse matelacê, depois nós cortávamos tudo isso na mão, na tesourinha manual, nós depois evoluímos para a tesoura elétrica, e hoje nós fazemos tudo nessa máquina aqui, que é uma máquina alemã, que ela custa aí hoje seguramente mais de 3 milhões de reais. Ela funciona assim, ó. Então, coloca-se ali o tecido, a fibra, o TNT, é uma máquina multi-agulhas, que ela vai fazer todo o bordado ali no tecido. Então, quando esse tecido ele sai aqui em cima, já bordado, tem diversos discos aqui, ó, de corte, que vai laminar, olha lá, ó, vai laminar essas faixas laterais aqui. Então, você faz o bordado no tecido e já vai laminando ele automaticamente, e já vai montando aqui os rolinhos aqui de tecido. Num outro momento, você desabilita aquelas discos de corte, então o tecido passa inteiriço aqui, e vem nessa outra parte da máquina, onde ele corta ali os tampos e os fundos, ó. Então a máquina, ela borda, ela corta tecido, ela borda, ela corta tampo, fundo, tudo automaticamente. Depois nós temos essa máquina aqui, então você pega aquele rolinho lá de tecido, 50 metros de rolinho de tecido, traz nessa máquina, essa máquina, ela mede o perímetro do produto, ou seja, um produto lá de 1,38, ele vai ter 7 metros e pouco ali de perímetro, então ela vai ali puxar, ó, 7 metros e pouco de tecido, ó. Quando deu o perímetro do produto, ela para, junta ali as duas pontas, corta, passa overlock, passa a máquina reta e já forma ali um anel prontinho para só chegar lá e vestir no produto. Antes de ir para a produção, essa faixa ela passa para as máquinas aqui de bordado, ó. 100% dos nossos aparelhos hoje é bordado, o nome do aparelho. Nós temos 24 cabeçotes desses aqui que fazem esses bordados aí.
Depois nós temos aqui a laminação, nós já vimos. Nós temos, então, a linha de montagem. Mais uma vez, nós automatizamos a nossa indústria, ganhamos 20% de capacidade de montagem aqui. Essa máquina foi desenvolvida na Itália também. Na época, custou mais de 3 milhões de reais também. Então, como é que funciona essa máquina? Entra a primeira lâmina de espuma aqui, ó. Então, tem um sensor que faz a leitura, vai passar a cola ali na quantidade certa, no local certo. Acabou de sair aquela lâmina ali, já tem 2 funcionários que vai fazer a primeira colagem aqui. Na sequência, já vai estar saindo a segunda lâmina lá, ó. O funcionário faz, então, a segunda colagem. O produto segue pela esteira, chega no setor onde é inserido o vibromassageador. Terminou essa parte, o produto continua pela esteira, mais uma vez chega na rampa de colagem ali, ó. Então, temos padronização de colagem, né? Padronização de procedimento. A máquina vai passar sempre a mesma quantidade de cola, sempre no mesmo local, ou seja, se fizer 10 mil ARS, todos eles vão estar iguaizinhos de qualidade. Depois, então, de montado, o produto recebe uma prensa ali de 30 segundos, mais ou menos, para dar uniformidade nessa colagem. E depois ele segue ali envolvido com o tecido, como vocês estão vendo aqui. E aí tem essa máquina aí que faz a costura de acabamento. Olha ali, o funcionário costura uma lateral, a própria máquina vira o produto sozinho. Terminou ali de costurar. A própria máquina dá o tombo ali no produto, ó. E aí o produto é costurado. Então, vocês perceberam que o produto inicia ali com uma lâmina e chega no fim da linha aqui prontinho, né? Então, isso é uma linha de montagem. Nós temos a capacidade de mais de 400 peças somente nessa linha, fora as demais linhas que nós temos do lado. Depois de pronto, o produto passa aqui por uma vistoria. Nós temos uma equipe aqui de funcionários que fazem toda a medição desse produto. É uma exigência do Inmetro, então ele é todo medido. Depois ele passa por uma vistoria final aqui de acabamento. E depois ele vai para a máquina ali termoencolhível. O produto recebe aqui um plástico, uma caixa de celulose e, por fim, ele entra aqui por dentro de uma esteira. Olha lá. Passa aqui por uma cortina de plástico, então ele é envolvido por um plástico. Depois que ele é envolvido por esse plástico, ele entra dentro de um forno, onde ele vai a 300 graus de temperatura, esse forno, e aí ele recebe essa embalagem, então, toda térmica, termoencolhível. E aí ele sai aqui do jeito que vocês já conhecem. Só para ilustrar, essa máquina aqui sozinha, ela gasta em torno de 10 mil reais de energia. Ela precisa de 6 funcionários para operar ela. Esse plástico aqui, para aguentar os 300 graus de temperatura ali dentro, imagina quanto ele custa. Então, olha o custo que a Nippon Flex tem para colocar uma embalagem por fora da caixa de papelão, para o nosso distribuidor poder pegar lá uma estrada com chuva, com poeira, e chegar na casa do cliente com o nosso produto perfeito, intacto. Aqui está o nosso estoque de matéria-prima. Aqui está o nosso estoque de ARS já pronto, só dentro da fábrica, né, só aqui em Maringá. É claro que além desse CD que nós temos aqui, nós temos mais 30 filiais pelo Brasil, onde cada filial dessa tem lá um estoque de giro, né, temos em torno aí de 60 dias de estoque em cada filiais. Então, qualquer coisa que aconteça, né, qualquer imprevisto, nós estamos abastecidos aí para pelo menos 60 dias de venda. Nossa expedição.
E aqui, então, termina o nosso tour pela fábrica. Amaral, Samuel. Everson, tem algumas perguntas aqui em relação ao íon de prata. É aplicado na própria Nippon Flex? Como que é? É assim, ó, nós temos, claro, nós estamos com o Valdenir aqui agora, que conhece mais do que eu de tudo aí, ele pode ajudar também nas respostas. Mas nós temos dois tipos de tratamento. Os dois produtos inferiores nossos ali de preço, né, de custo e de altura, que é o Sleep e o Evolution MFP, esses dois produtos, ele tem um tratamento chamado ActGuard by Guard. Ele é um tratamento que o próprio fabricante, que é J. Serrano, manda esse tecido para a Bayer, onde a Bayer faz esse tratamento do tecido, é um tratamento líquido, que esse tratamento é repelente a ácaros, a fungos, a bactérias e assim por diante. Da nossa linha Evolution Fear para cima, o tratamento é o de íons de prata. Hoje não se utiliza mais fio de algodão para fazer revestimento de produto, porque é um tecido muito pesado, é um tecido muito quente, então hoje se usa os fios ali de poliéster com polipropileno. Na hora de se fabricar o fio, é inserido nesse fio íons de prata. Íons de prata, ele é um repelente de centenas de micro-organismos, né? É um repelente natural. Então, esse tratamento, ele aguenta muito mais tempo do que o outro tratamento lá, que é um tratamento químico. Certo? Maravilha, Cléber. Outra coisa, estão perguntando aqui, perguntaram assim, ó, ainda que a melhoria da resiliência esteja periodicamente sendo aperfeiçoada, o transporte também requer cuidado, né? Aí está perguntando qual que é a melhor maneira de transportar, mas eu vou além. Qual que é a melhor maneira, porque tem muitos distribuidores que têm estoque. Qual que é a melhor maneira de transportar e de se estocar esses produtos, né? Exatamente, desculpa. O nosso produto, vocês viram lá que ele é camadas sobrepostas. São camadas sobrepostas, que vai dar lá a densidade progressiva. Então, claro, se você for transportar o produto lá em um dia, saiu daqui do caminhão, foi até a filial ali, que fica 1 dia, 2 dias no transporte, não tem problema você transportar ele na vertical. Mas se for para ter no estoque lá em casa, tá? A melhor maneira de colocar ele é na horizontal. E claro, você tem uma quantidade de produto que você pode colocar em cima. Nós usamos aqui em torno de 7 produtos. Porque, claro, cada produto tem lá 20 a 30, 40 quilos de peso. Então, se você coloca lá 20 produtos em cima ali, o último lá embaixo vai estar com peso ali de 200, 300 quilos. Então, o ideal é ali entre 7 e 8 produtos um em cima do outro na horizontal. Essa é a melhor forma de armazenar. Entendeu? Maravilha. E é uma coisa muito importante, Samuel. Eu vejo, às vezes, distribuidor, a gente vê aí pelas filiais, o distribuidor, ele chega na filial, coloca lá 4, 5, 6 ARS em cima da caminhonete, ou às vezes em cima do carro, e pega uma corda comum e quase tira sangue ali da corda para amarrar. Aquele primeiro produto de cima ali, ele já arrebentou o EPS, ele já rasgou aquele EPS no meio. Então, é preciso, nós temos aí nas filiais uma cantoneira. Se o distribuidor não quiser comprar, tem lá uma cantoneira feita vai numa serralheria, faz uma cantoneira ali de lata ou de ferro, compra aquelas catracas, coloca ali que o produto vai permanecer perfeito. Certo? Maravilha, Cleves. Outra coisa é em relação à massagem, o vibromassageador. Antigamente ele era 45 minutos e hoje diminuiu o tempo automático para 15 minutos, né? Você quer comentar alguma coisa? Sim. Bom, primeiro, eu queria lembrar, né, todos nós aqui, que nós tivemos uma evolução muito grande no nosso vibromassageador. Vocês lembram que aí, alguns anos atrás, né, o nosso índice de defeito de vibro era muito maior do que é hoje. Então, nós contratamos um engenheiro eletrônico que começou a estudar os nossos produtos, né, essa parte eletrônica, ele é funcionário nosso até hoje,
e nós conseguimos aí, dentro de 1 ano e meio, 2 anos, baixar o nosso índice para menos de 1% de defeito no Vibram. Então, tivemos uma evolução fantástica. E uma das ações que nós tomamos foi essa. Nós percebemos, estudando aqui, que a grande maioria das pessoas não usa o 45 minutos, porque ele coloca lá 45 minutos, com 10, 15 minutos ele já dormiu. E o produto fica ligado mais 30 minutos lá, e a vida do motor, ele é mecânico. Ele tem uma vida útil mecânica. Quanto mais tempo ele ficar ligado, mais rápido ele vai se deteriorar, porque ele é mecânico. Então, quer dizer, a grande maioria das pessoas deixava ligado lá mais de 30 minutos, sem necessidade. Então, nós baixamos essa massagem para 15 minutos, e claro, algumas pessoas que gostam mais de 15 minutos, ela tem a opção de ligar mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não tem nenhum problema. Então, uma das ações tomadas foi justamente essa. Só relembrando, quem assistiu desde o início aí, né, Cleverson, Valdenir, viu todo o processo produtivo do nosso produto. Eu quero que pega qualquer empresa, de qualquer segmento, que vai lá mostrar o processo produtivo do início ao fim sem ter medo, de mostrar a cara e dar para bater, de mostrar o nível de qualidade dos nossos produtos. Então, quando se fala que tem empresas que se dizem concorrentes nossos, que nós não temos concorrente, não existe. Essas empresas fundo de quintal, que fabricam produtos que copiam o nosso e que colocam lá massagem de 45 minutos, é claro, é óbvio. O cara dá lá 2, 3 anos, daqui 2, 3 anos a empresa fechou, daqui 2, 3 anos a massagem não funciona mais, aí vocês vão ver a dificuldade que é de se organizar um produto. Cola. Vai reclamar com quem, né? Uma máquina daquela de cola, gente, pra vocês terem uma noção. Nem eu sabia que a cola era medida uniformemente por sensor. Então, assim, é uma qualidade que não existe em nenhum lugar do mundo, né? Outra coisa que está perguntando aqui sobre o purificador gelado. Gente, a Energy não vai fabricar purificador gelado. Vocês estão com a cabeça errada aí. Vai ser um produto como se fosse um galão para colocar em cima de um purificador gelado, tá? Nós não vamos ter motor gelado dos nossos produtos. Vai substituir o galão de água mineral. Só para... Porque tem uma pessoa perguntando aqui. Outra coisa, Cleverson, é sobre o produto... Peraí, cadê? Não, acho que já foi respondido. Mais alguma pergunta, Amaral? Eu acho o seguinte, nós podíamos abrir aí para todas as pessoas que estão no Zoom, Brilhante Presidente, Brilhante, todos que estão aí, se tem alguma pergunta que vocês querem fazer, ainda temos uns minutos ainda. Quiser fazer, é só abrir o microfone, Matheus? Só abrir o microfone, deixa todo mundo aqui para a gente ver quem que está na... Só o Tiaguinho Brilhante me pediu para falar aqui sobre a qualidade dos nossos produtos em relação ao mundo. O Valdenir está aí, cadê o Valdenir? Coloca o Valdenir aí. Tiago, o Valdenir é muito melhor, mais especialista do que eu aí. O Tiago perguntou, Valdenir, para a gente comentar. Põe o Valdenir na tela com a gente, Matheus. Bom dia. Sobre a qualidade. Tipo assim, não existe nenhum produto, nem nos Estados Unidos e nem na Europa, que se compare com a qualidade dos nossos produtos, né, Valdenir? Então, a gente... Roberto, quem perguntou? Tiago Thiago. Ribeiro, Brilhante Presidente. Tiago, assim, todos vocês, né? A gente, desde o início, quando eu tomei a decisão, eu vou fabricar um produto que tem que ser o melhor que é possível fabricar. Tirando a energia, né, que é a exclusividade do Komura, as matérias-primas você se consegue do mercado. Só que o preço não consegue passar. Então, as pessoas podem fazer o colchão com uma boa ortopedia, mas eles não conseguem pôr no mercado. Então, a nossa qualidade, aquilo que a gente usa, não existe. Já morei na Europa, já fui bastante nos Estados Unidos, já fui no Japão, já fui na China, em mais de 40 países. É o maior sofrimento dos hotéis. Então, pode ter alguma coisa, se invistam muito, né?
A gente vê reportagem onde recebi cama aí de US$ 1.600.000, né? Então, mas não tem uma raridade. Agora, no mercado do dia a dia aí, não existe, esquece. No nosso segmento, eu conheço bem esse mercado nacional e mundial. Eles não investem, eles não conseguem. Então, ninguém rasga dinheiro. O preço é assim, tem duas maneiras de pôr o preço, né? Ou ele está mentindo, que tem qualidade não tem, ou está chamando a gente de ladrão, nós estamos roubando os nossos distribuidores. Nós não somos ladrão e não estamos roubando. A gente está no mercado, a gente não é inocente de saber que, porque nós somos a Nippon Flex, agora nós vamos pôr o preço que quiser. De jeito nenhum, é o mercado que manda na gente, não é a gente que manda no mercado. Só que nós não podemos abrir mão da qualidade. Então esquece, o investimento que a gente faz em todas as espumas, no EPS, como o Cleverson explicou, a qualidade do vibro, a energia de exclusividade, que é uma fortuna para conseguir e manter a cota com o Toshio Komuro, da qualidade tem desse infravermelho. Falam o que tem no mercado, não tem nada a ver. Aí veio o Ion Balls. Ion Balls aí falaram do mercado que tinha, é uma vergonha. Os yield negativos que a gente encontra nas pastilhas que estão vendendo aí, você pegar um ambiente limpo, tem quase mais do que nós estamos vendendo. Então não existe almoço grátis, esquece. Se alguém fala que tem qualidade, pode sentar com a gente aqui, pode abrir o produto deles e o nosso, a gente vai provar que não tem a qualidade que a gente tem, isso eu tenho certeza absoluta. Ô, Valdenir, o desconto só válido para o Brasil, né? Sim, só para o Brasil e até dia 30 de novembro. Por que eu estou repetindo dia 30 de novembro? Porque os investidores, às vezes, eu chego de 1º de dezembro, não, mantém, prorroga mais um pouco. Nós não vamos prorrogar, não temos margem para isso. É para dar um apoio na graduação. O pessoal está pedindo. Beleza, o pessoal está pedindo para explicar um pouquinho da gravidade zero. Gravidade zero. Ó, gravidade zero, ela é uma evolução da densidade progressiva, né? O que é? Porque, assim, a tendência do Brasil aí, ao longo dos anos, o brasileiro ele vem cada vez mais querendo que o produto seja mais confortável. É uma tendência. E, assim, a gente precisa ter responsabilidade com conforto. Porque, nós temos ali o propósito de densidade progressiva, alinhar a coluna, né, voltar a pessoa, né, a alinhar a coluna, que é a avenida ali do nosso corpo. Então, quando você fala muito em conforto, você perde tudo isso. Então, seria muito simples a Nippon Flex fabricar uma espuma extremamente confortável e colocar no aparelho. A pessoa, no primeiro momento, ia deitar ali, está extremamente confortável, mas aquilo ali ia ser como uma Maria mole ali, a pessoa toda desalinhada. Então, a grande dificuldade nossa foi desenvolver uma espuma que ela tivesse, ao mesmo tempo que ela tivesse muito conforto, ela tivesse suporte, que nós chamamos. Então, conseguimos... Cleverson, seu microfone deu mute aí, no automático. Então, até onde que o pessoal escutou? Mesmo, assim que deu mute, eu já te falei. Então tá. Então, assim, fabricar uma espuma mole é muito fácil. O problema é a pessoa deitar nesse produto extremamente mole, ele vai ficar totalmente desconcertado ali, com a coluna totalmente desalinhado. Então, nós conseguimos desenvolver uma espuma, depois de muito estudo, que ela tem conforto e ela tem suporte. Então, colocamos, é uma espuma extremamente cara, que nós colocamos ela na camada de conforto, que nós chamamos, vai exatamente abaixo do rabatã. Então, se vocês deitarem ali no América, se você vir e deitar no América ali, um pouco mais firme, você vai ver que ele vai lá embaixo e depois ele te volta e te sustenta. Não fica aquela coisa Maria mole. Então, esse conjunto de conforto com suporte, nós demos o nome de gravidade zero. Só que gravidade zero, claro, ele não é uma matéria. Tô de novo, Cleber. Ele está indo para o mudo sozinho, né? Então, gravidade zero, ele não é matemática igual 2 mais 2. Existem níveis de gravidade zero. E aí nós continuamos estudando, conseguimos, depois de 1 ano, mais ou menos, desenvolver uma nova espuma, que ela, claro, ela tem um custo menor do que a que vai no América. Nós não estamos falando aqui de qualidade, nós estamos falando aqui de conforto.
E aí nós inserimos essa espuma na linha ali do Quantum, do Evolution e assim por diante. Então, assim, a gravidade do América é a gravidade perfeita. O Quantum, o Evolution, FIR, ele tem uma gravidade zero, mas numa proporção menor. Claro, por questão de custo, por questão de mais camadas, um tem 34 de altura, o outro tem 27, 28. Então, assim, nunca o conforto do Quantum, do Evolution, vai ser o conforto do América. Ficou claro? Claríssimo. Certo, Valdenir? Maravilha. Então, eu acho que as perguntas aqui são muito... pessoal aí que está